Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Momento gostoso, prazeroso. Hoje vou te pedir antecipadamente aquele pequeno favor. Se você tem o hábito de assistir aí no WhatsApp mesmo, conforme eu mando, clica no link, vai direto lá no YouTube, assiste lá, se inscreve caso você ainda não se inscreveu, comenta, curte, compartilha. Conto com a tua ajuda. E eu ainda tô saindo de uma gripe. Mas Deus é bom. Com gripe, sem gripe, com tosse, sem tosse, a gente segue. Firme com os olhos no alvo, que é o nosso Jesus. Na nossa caminhada, Lucas 24, versículos 1 ao 53. Diz assim: a ressurreição. Eita glória! No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se encurvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus, oh aleluias, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meus irmãos, imagina a glória, imagina, ai, quão tremendo deve ter sido viver isso tudo. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Jesus parece que era até meio brincalhão, né? Quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios
e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os ele, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Ai, meus amados, vocês me perdoem, mas eu fico assim, emocionada, porque eu me imagino vivendo lá a situação. Eu me imagino lá no meio dos discípulos, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus fazer as coisas que ele fez. É tanto amor. É tanto amor que esse Jesus teve e tem por nós. É tanta consideração e respeito por nós.
mesmo ele sendo alguém tão grandioso, em poder, em glória, em majestade, em sabedoria, em inteligência, em bondade, em amor, ele nos considera. Ele se coloca pequeno para falar com a gente de igual para igual. Como não amar alguém assim? Como não respeitar alguém assim? Como não reconhecer o que ele fez por mim, por você? Mas você tenha certeza de que cada vez que você peca, cada vez que você dá vazão à sua carne, o seu eu, você está fazendo tudo ao contrário. Você não está reconhecendo o que ele fez. Você não está demonstrando amor pelo que ele fez. Você não está dando honra ao que ele fez. Pense nisso. Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és digno. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. E ainda faz. Lhe peço em nome de Jesus que nos dê cada dia mais entendimento do peso, da responsabilidade de reconhecermos e, no mínimo, em retribuição, sermos servos fiéis, obedientes à Tua palavra. Assim eu te peço e assim eu te agradeço. Meu amado e minha amada, se achegue ao teu Deus. Reconheça o sacrifício de Jesus. Você só tem a ganhar. Amém? Que Deus te abençoe.